Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025, uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Quem você fala aqui é a missionária Nagira Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para o momento da palavra, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar alcançando, guardando, libertando, livrando, guardando em laço, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está, a gente vai entrar numa história bem conhecida, né? Que é a história de José, do Egito. E vamos que vamos, tá? Eu creio que Deus tem muito para falar comigo e com você. Deus já falou comigo e vai continuar falando conosco, amém? Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó quando José tinha 17 anos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pela minha falha, pelos meus pecados que são em número. Pai, porque eu vou estar aí ministrando a tua santa e preciosa palavra. Deus, que no momento João 3:30, nessa hora, Ramanda Sude Comanai, eu a missionária na Girobana diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo assim para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, José tinha 17 anos. A palavra do Senhor diz assim: o sonho de José. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó quando José tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Então, a gente vê, né? Ai, desculpa. Que aqui diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Então, a gente sabe que acontece o quê? Jacó, Deus, né, mandou Jacó ir para a terra de Canaã, tá? E Isaac foi só estrangeiro e Abraão também. Mas Jacó, ele vai para a terra. Ele diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, tá? Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Então, deixa bem claro, né? Porque ele nasceu na velhice, tá? Mas se a gente for ver também, quem nasceu quando ele estava mais velho ainda, né? Foi quem? Foi Benjamim, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Agora não me pergunta por que Deus escolheu José, né? Mas Deus, ele tem a sua maneira de escolher, tá? A gente vê também que quando Jacó, ele vai para essa terra prometida, né, que é a terra de Canaã e tal, é... ali começa a bem dizer ali a história do povo de Israel, né? Começa, porque ali o nome dele tinha sido mudado, ele começa uma peregrinação do povo de Israel, né? E a gente vai ver os Êxodos, a gente vai ver Levítico, e aí, né? Para dar a continuidade da história, né? Então, acaba sendo conhecido. Bom dia, meu amor. Sendo um povo que lutou com Deus. Por quê? Porque quem lutou com Deus foi Jacó e venceram, né? Então, essa fonte de bênção é para toda a nação ali do povo de Israel, né? E aí, essa nação, ela veio o quê? Crescer por meio de quem? De José, tá? É por meio de José, tá? Que a bênção, ela é estabelecida, é cumprida, né? Pode ir, meu amor. Tá bom. Então, é por meio de José, tá? Que começa, né, a aliança ali em Canaã. Então, isso é muito importante, tá? E ali, eles fazem ali um palco, aí vai ter a história toda ali do povo com o Egito. Mas aí é uma história que a gente vê, né, como Deus lidou com os patriarcas. E pode dizer-se que José, né, como eu posso dizer, ele foi escolhido ali, pode dizer assim, no final dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, e vem José, né? Acabando de completar a história, né? E, e terminar ali o que havia começado, tá? A gente vê também que aí a gente vai entrar assim em algo tremendo, porque, né, diz assim que
No 3, olha, Israel gostava mais de José que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica. Então, se a gente for abrir uma aspas aqui, a gente pode voltar um pouquinho, tá? A gente vê que Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, tá? E Labão lhe deu Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos para ficar com ela, ou seja, 14 anos, tá? E a palavra diz que ele falou que ele trabalhou que ele nem sentiu, porque ele amava ela. Então, a gente vê que até a luta para ela ter filho foi algo terrível, porque Lia tinha filhos, mas Deus lhe havia encerrado a madre, tá? Por quê? Porque Jacó amava Raquel e não Lia. E a gente vê na história também que Lia, ela era desprezada. Cada filho que ela tinha com Jacó, ela falava, ai, meu nome, eu passei um desgosto, o nome do meu filho é tal, uma infelicidade, o nome tal. Então, assim foi. Então, a história de Lia com Jacó, Lia teve 9 filhos com Jacó, né? Que teve a Diná, uma moça. E, porque contando a das concubinas, né, dela que dormiu com Jacó. E ela teve uma única filha, Diná, né? Que a gente contou a história anteriormente. Mas a gente vê aqui que aí diz assim, no 4, quando seus irmãos viram o que o pai gostava mais dele, de que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Por quê? Porque era nítido o amor, né, de Jacó para com José. Por quê? Né? Ele esperou muito por esse filho. Benjamim, ele nasce, né? E Raquel morre. Então a gente vê que certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então tinha esse ódio. E além de tudo, igreja, o que acontece, né? A gente vê que não era só o ódio porque o seu pai o amava, tá? Mas tinha um ódio de tudo que a sua mãe já havia passado. Então, a sua mãe viveu uma vida de sofrimento com Jacó, tá? Então, a gente vê que a vida de Lia não foi uma vida fácil, tá? Porque o marido, o homem que ela amava, não amava. O homem que ela amava, rejeitava, ok? Então, e ela veio, assim, de um sofrimento terrível, tá bom? A gente vê lá no... Vou ler só uns capítulos para vocês entenderem. No capítulo 29, versículo 31, diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos e a Raquel, porém, era estéril. E aí diz assim, Lia engravidou, deu à luz a um filho, dele o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. É o seu ônibus, meu amor. Aí no 33, Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este filho pelo que chamou Simeão. E aí vai, de novo engravidou, né? E quando deu à luz, mais um filho, disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Tá? Esse Levi é da tribo de Levi, tá? Deus mudou a sorte dela, mesmo depois de morta, ela sem saber. Engravidou outra vez e quando deu à luz mais outro filho disse, desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Aí teve Judá. Depois, mais pra frente, tá? Que ela vai ter Diná. E aí os demais filhos são da concubina, tá? E assim, igreja, a gente vê que era muita humilhação. Chega uma hora que a irmã dela pede as mandágoras para ela, que o filho dela trouxe de Lia, né, que Rubem trouxe, né, e aí Lia diz para ela assim, no 30, Raquel diz para ela assim, no 30, versículo 14, durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandágoras e as trouxe, Lia, sua mãe, então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandágoras do seu filho, mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de meu marido, né, e vai tomar também as mandágoras que o meu filho me trouxe. Então ela tinha, né, essa marca, ela tinha essa angústia, ela tinha esse sofrimento, esse desprezo, né? E aí ela é mais desprezada ainda, porque ela teve uma humilhação. Aí a sua irmã diz a ela bem assim, Raquel, Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandágoras trazidas pelo meu filho.
pelo seu filho, né? Olha a humilhação que ela passava. Então, eu creio que ela via tudo isso, tá? Era muita humilhação. Assim, quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho, né? E naquela noite ele se deitou com ela. Olha a humilhação que essa mulher passava, né? Hoje me possuirá, né? Pois comprei as mandrágoras, né? Pois eu comprei com as mandrágoras do meu filho, né? A humilhação de Lia. Então, igreja. E aí, né, quando ela deita com Jacó, ela tem um quinto filho, tá? E Deus ouviu Lia, ela engravidou de Jacó o quinto filho. E disse Lia: Deus me respondeu por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Isacar. Então, assim, ela vivia de migalhas, tá? Então, era muito difícil, né? E aí, ela vivia engravidando. Depois, ela engravidou e deu a Jacó o sexto filho, né? E assim, né? Meu marido me tratará melhor. Então, ela sempre tinha uma desculpa. Então, igreja, você pensa como que os filhos dela não via, né? Essa situação, né? E aí, ela tem Diná, tá? Ela tem Diná depois, que é a sétima filha, é Diná, né? Aí nasce Diná. Então, é muito difícil para essa mãezinha, né? Para essa situação desta mulher, né? O desprezo e tudo. É muito difícil, igreja. Essa história, ela me comove muito. Então, a gente vê que essa mulher, ela vem de uma... Nossa, gente, de um relacionamento, assim, terrível, tá? E assim, só de humilhação em humilhação, né? E assim, ela engravidou e deu a luz, e deu, no 23, ela engravidou e deu a luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José, né? Que o Senhor me acrescentou ainda, que eu estou falando já de Raquel, tá? Mas a gente vê que Diná Diná é a filha de Lia. Que Lia, ela vem só de um sofrimento terrível, tá? Então, depois que ela teve Diná, que Raquel teve José, né? Então, e depois disso, ainda teve os filhos da concubina. Então, igreja, é bem difícil, tá? É bem difícil ali o que o que Lia passou, né? A gente vê também que depois até aparece, tá? Aqui no 35, versículo 23, Jacó teve 12 filhos. Esses foram seus filhos com Lia: Rubem, filho mais velho, de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. E estes foram os filhos seus com Raquel, José e Benjamim. E estes foram seus filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram os filhos seu com Zipa, serva de Lia, Gad e Azer. E estes foram os filhos de Jacó, nascido em Padã, depois que Jacó foi visitar seu pai. Então, igreja, é algo assim, nossa, igreja, eu vejo essa história aqui com muito pesar, né? Então, quando José, ele vai crescendo no ambiente de hostilidade, por quê? Porque seus irmãos eram desprezados, a sua mãe era desprezada, as servas eram desprezadas, porque Jacó amava somente a Raquel e não deixava... E deixava bem claro, não escondia, né, a preferência dele pelo filho de Raquel, José, né? Então, e aí diz assim, então, aí, olha, isso é muito forte, aí diz assim, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ai, mas não tinha por quê, porque vem de uma história, vem de um contexto, vem de uma família cheia de conflitos, de dores, tá, de sofrimento, tá? Quando a gente vê uma mãe sofrendo, você vê sua mãe sofrendo, você sente também, tá? Então, ele diz assim, ouça o sonho que eu tive, disse ele. Olha só, ele todo inocente, ouça o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Então, José, ele na simplicidade dele, ele está contando o sonho dele, né? Ele está falando, né? Do seu sonho. Não que ele estivesse querendo humilhar seus irmãos, tá? Não. Mas parecia que sim, porque Jacó tinha feito uma túnica para José de várias cores. E essa túnica deixou claramente o favoritismo dele para com José, né? E essa túnica, antigamente, ela era dada o quê? As moças virgens, tá? E José era como é que se diz?
Haramandasu de Komanai, ele era o preferido, tá bom? E aí ele sonha, né? E se curvam. O sonho de José veio a cumprir-se depois, mais pra frente. A gente vê que se cumpre. Mas naquele momento, aquele sonho trouxe muito transtorno para José, tá? Os seus irmãos passaram a odiá-lo mais ainda. Como assim? Depois de tudo, né? Nossa, porque nossa mãe sofreu, que a gente sofreu, que a gente passa. E ele ainda, a gente vai se curvar para ele, né? E aí seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. A inocência de José. Aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas curvavam diante de mim. Os sonhos de José só lhe causaram dores, tá? Porque o sonho de José era os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus muitas vezes incomodam. Porque os sonhos de Deus vai incomodar. Porque Deus tem honra, Deus tem mudança, Deus tem transformação. E o inimigo não quer. Então, quando o contou a seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Né? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Quando fala essa mãe aqui, não é, provavelmente deve ser Bila ou uma das concubinas, tá? Que ele tinha ali. Porque nessa época Raquel já tinha morrido, tá bom? Lembra que Raquel morreu no parto de Benjamim? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. E José guardou no coração. Lembrei de Maria, né, com Jesus, né? E a gente vê, né, que isso trouxe o quê? Muita ira, muita raiva, tá? E aí, mas ele refletia José porque ele estava debaixo de uma promessa, tá? José, Jacó, tá? Sabia das promessas que ele era patriarca, né? Das promessas de Deus. Então, diz assim no 13, no 12, vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vai até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximou de Siquém. E um homem o encontrou vagueando pelos cantos e lhe perguntou, o que é que você está procurando, né? Então ele vai lá, né, ver os seus irmãos e simplesmente ele se perde, né? E um homem o encontra vagueando, né? E ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã, né? Então o homem diz para onde eles foram. Porque eles já tinham ido, já tinham partido, né? E ali a gente vê, né? Era tudo cidades antigas nessa época, tá? Tudo ali na redondeza ali de Canaã. E assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe antes que chegasse e planejaram matá-lo, né? Então eles planejaram matar José, ou seja, matar o sonho de José, ou seja, matar o sonho de Deus, tá? Então a igreja é muito forte, tá? Mas por quê? Por ódio, por inveja. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, né? Ele era tido como sonhador. Agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. Diremos que um animal selvagem devorou e veremos, então, o que será dos seus sonhos. Vamos matar com ele. A gente matou José, a gente acaba com o sonho de José. Quantas pessoas querem matar os sonhos, né? Matar os sonhos. Fala pra mim. O sonhador. E quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não tiremos a vida. Né? Quem era Rubem? Rubem era o filho mais velho de Lia, tá? E acrescentou, não derrame sangue, joga-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo. Então Rubem queria livrá-lo, tá? Por ele ser o filho mais velho. Mas a gente sabe que Rubem também estava sem moral com seus irmãos, porque o Rubem tinha dormido com a esposa, uma das esposas de Jacó. Olha o que dá, né?
E aí, né, ele não tinha nem como influenciar mais seus irmãos, porque ele já estava né, vamos dizer assim, desacreditado, né? Então, ele era o líder. Pela, pela lei, né, assim, o primogênito era quem liderava, mas ele estava, né, já tinha feito, já tinha caído em descrédito. Diz assim no 33, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Então, agarre-nos e o jogou no poço que estava vazio. Então, o problema deles na igreja era a túnica, né? Essa túnica trazia, assim, grande problema para eles, né? Então, por que a túnica? Porque a túnica que Jacó fez, né, mostrava preferência. E essa preferência trazia ódio, trazia rancor, trazia dor, sabe? Por quê? Porque eles via tudo, tá? Que seu pai fazia com a sua mãe. Né? Então, e com eles mesmo, né? Desprezando. E a gente vê, né, que ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra que eles levavam para o Egito. Então já tinha naquela época, vamos dizer assim, um trabalho, né? Esse trabalho ele era mais assim, tipo, vamos dizer assim, levar pessoas braçal, né? Então assim, ai gente, ele já tinha, assim, esse trabalho braçal ali com os povos. Eu vou cozinhar gasolina. Meu amor, que lindo. Então, a gente vê que daí eles vêm, né? E ao sentarem-se para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria, bálsamos, mirra, que levavam para o Egito. Então, assim, tinha ali aquele trâmite ali dos ismaelitas, midianitas, passavam por todo aquele meio, tá? Então, vem o quê? Da descendência de Ismael, tá? Descendentes de Ismael. Então, a gente vê que aí diz assim no 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas, não tocaremos nele, afinal, o nosso irmão e o nosso próprio sangue. Seus irmãos concordaram, tá? Então, Judá intervê. Por quê? Por que Judá interveio? Porque a gente vê que eles não ouviram o irmão mais velho que estava em descrédito, Rubem, tá bom? Então eles ouvem Judá, mas eles não ouvem Rubem, tá? Porque Rubem tinha caído em adultério com a concubina do seu pai. Então a gente vê. Então, depois de tudo que Judá fez, né? Caiu em descrédito, porque ele traiu seu pai, entendeu? Dormiu com a concubina do seu pai. Então, o que acontece? Nisso, ele perdeu ali o respeito com o primogenitor e vem para Judá, tá bom? Aí Judá passa a ser ouvido, passa, como é que eu posso dizer? A ser respeitado, tá bom? Porque depois ali do que ele fez ali, né, do incesto arrogante que ele teve com Bila, né, no 35:22, que a gente vai ver aqui, ó, para não deixar. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso, né? Então, isso trouxe consequências terríveis, né? Trouxe consequências drásticas, tá? Ele deitar com ela. Então, isso lhe trouxe a perca da primogenitura, tá bom? Por quê? Porque ele simplesmente desprezou dormindo com a esposa de seu pai. Vamos prosseguir. E aí diz assim, né? Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Os ismaelitas que o levaram para Egito. Porque eles tinham aquele costume, já tinha aquele costume de vender escravos, tá? Era algo assim, bem dizer, natural. Havia um comércio ali, tá? Havia um comércio ali de escravos, igreja. Por isso que José foi vendido por sua Vera Cruz, meu amor. Eu te amo. Também te amo, meu amor.
Então, ele foi ali, tipo, negociado, entendeu? Então, a igreja era bem terrível. E a gente vê também, que diz assim no 29, quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava lá e rasgou suas vestes, e voltou a seus irmãos e disse, o jovem não está lá, para onde irei? Né? Para onde irei agora? Então, ele sabia que ele era responsável, apesar que seus irmãos não lhe davam mais crédito. Mas ele era ainda o primogênito, mesmo eles não ouvindo. Mas eles ouviram Judá. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. O problema é sempre com a túnica, tá? Essa túnica sempre trouxe problema, né? Sempre trouxe problema. Por quê? Porque representava a preferência, né? Então, eles achando ali que matando José acabava a preferência. E mandaram ao pai com este recado. Achamos isto, veja se a túnica é do teu filho. Olha só, mentiram, tá? Mentiram. Tá? Mentiram. Então, assim, Jacó também mentiu, tá igual o pai, né? Tá igual Jacó. E aí diz assim, e ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Olha a dor desse pai, né? Então Jacó rasgou suas vestes e vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Ou seja, a dor dele, né? Ali a humilhação, né? O luto, tá? O luto de Jacó. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho e continuo a chorar por ele, tá? Então, o luto de Jacó foi muito grande. Então, Jacó, ele teve esse luto, ele teve esse sofrimento, essa perca, tá? Que para ele foi algo muito grande. E ele vem dizer assim no 16, nesse meio tempo, o Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aí José é vendido, porque havia um comércio, tá? De escravos, tá? Então, igreja, era algo que ali os ismaelitas começaram com esse comércio, né? Então a gente vê hoje assim, teve os escravos, teve isso, mas começou ali, tá? Para aquele lado ali do povo de ismaelitas, dos midianitas ali, que eles vendiam as pessoas, eles vendiam muitas outras coisas, o óleo, o bálsamo de Gileade, muitas coisas, óleos para especiaria, tudo, né? Bebidas para aliviar dor, mas eles tinham esse costume ainda de trabalhar com pessoas, tá? Vendendo, com trabalho escravo. É aqui, vamos terminar por aqui, amanhã vamos continuar, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.